Olá pessoal, estudante do nosso curso completo de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Hoje nós vamos aprender o que é o produto escalar. E antes de tudo, comentar com vocês que chegamos na terceira parte do nosso curso. Eu já comentei em outros momentos que são 20 partes, estão espalhadas em vários vídeos cada parte. E hoje nós vamos falar sobre o que é o produto escalar, como que se define, para depois, em outros vídeos, a gente aprender um pouco suas aplicações, as suas principais interpretações e assim por diante. Então, cabe a gente, como estamos introduzindo esse conceito, entender o que é o produto escalar. Então, vamos lá. Então, o produto escalar, ele é definido. Aqui eu já preciso dar uma paradinha, porque aquilo que é definido em matemática, ele é escolhido por alguém. Alguém simplesmente decidiu que a operação de produto escalar seria dessa forma. Em matemática, você tem liberdade para escolher a regra das operações da forma que você quiser. Embora você esteja habituado em fazer adição, 1 mais 1, 2 mais 3, e conhecer os resultados, multiplicação das formas que você conhece, nós podemos escolher regras novas para montar operações em matemática. Uma operação em matemática nada mais é que uma regra escolhida. E quando você escolhe a regra que você vai definir, o importante é você explicar, ou definir, ou determinar bem certinho qual é o resultado dessa operação que você escolheu. O que você opera e qual é o resultado. Quando a gente está falando do produto escalar, a operação é realizada com dois vetores. O vetor que eu chamo de U e o vetor V. E quando eu coloco letras diferentes, eu estou falando que esses vetores podem ser diferentes. Pode até ser igual, mas podem ser diferentes. E aí nós precisamos dizer o que acontece quando operamos em conjunto esses dois vetores. Será que o resultado da operação daria um número, um vetor, um objeto? Você precisa definir. No caso do produto escalar, o nome já indica o que é a resposta. É um escalar. Escalar é um número, portanto. Então, quando você combina dois vetores, o produto escalar gera um número. E aí fica a pergunta, mas qual número? Poderia ser qualquer um? Aqui existe uma regra bem determinada que explica qual é o número que você obtém ao operar dois vetores pelo produto escalar. Aqui nós sabemos que os vetores têm módulo, têm direção, têm sentido, tem ângulos entre eles, e para a gente fazer o produto escalar entre dois vetores, eu vou pegar o módulo de um vetor, o tamanho dele, o tamanho do outro, e multiplicar pelo cosseno do ângulo entre eles. Lembrando que o ângulo entre eles é o ângulo obtido quando eu junto a origem dos dois vetores. E aí, você, se ficar com muita dúvida em ângulos, tem uma aula aí na parte 1 ou 2, falando sobre ângulo entre vetores. Aí esse número, ele é o produto escalar. Tem algumas representações. Você vê na tela lá U vezes V, e você vê U, V separado em parênteses. Tem muita notação diferente, porque tem autor que não acaba mais. Tem autor que escreve para matemático, tem autor que escreve para físico, tem autor da área de engenharia, enfim. As áreas que utilizam geometria analítica, como são muito vastas, cada cara acaba fazendo uma coisa diferente e não se conseguiu padronizar muita coisa. Mas a gente tem algumas notações que costumam aparecer para denotar o produto escalar. Esse produto escalar também é chamado às vezes de produto interno bruto, mas eu deixo essa explicação do porquê mais para frente. Antes da gente entender a importância desse produto escalar, eu quero entender com vocês o que essa operação faz, colocando alguns exemplos bem simples. Primeiro, eu vou fazer no quadro com vocês o primeiro caso, que é fazer o produto escalar do versor I com o versor J. Depois, eu vou fazer do versor I com o próprio versor I. E depois, mais uma vez, com o versor αi com o próprio versor αi. A gente vai conseguir encontrar o produto escalar e vamos fazer isso já, lá no quadro. Então, se atente aqui à definição do produto escalar. O produto escalar de dois vetores U e V é o é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o ângulo entre eles. Lembrando, eu coloco uma representação qualquer aqui, o vetor U, o vetor V, escolha um representante que tem a mesma origem, e aqui está o ângulo entre eles, que a gente pode, inclusive, determinar. Bem, esses três exemplos que a gente vai fazer aqui são bem simples, é para a gente entender melhor o que é essa definição.
Se eu for fazer, por exemplo, produto escalar de I por ele mesmo, isso aqui vai ficar, ó, módulo do I vezes módulo do I vezes cosseno do ângulo entre eles. Só que quando eu falo de um vetor e ele mesmo, o ângulo entre eles é 0 graus. Porque é como se eu pegasse um vetor, o I, e ele mesmo, né, que está na mesma direção, o ângulo é nulo, portanto. Então, eu estou fazendo produto de I vezes cosseno de θ. Só que o versor da base I, por definição, ele tem tamanho 1. E aparece de novo aqui, ó, 1 vezes 1. E o cosseno do zero também é 1. Então, eu chego ao resultado 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, quando eu pego um versor e multiplico por ele mesmo, multiplico na forma do produto escalar, eu obtenho 1 como resposta. Então, é isso que você faz. Identifica o módulo de cada um deles, identifica o ângulo, o cosseno do ângulo e multiplica. Bem de boa. Quando a gente tem o módulo e tem o ângulo, fácil de fazer. Se não tem, é outra história. Mas bem, nesses casos a gente tem ainda. Agora, como eu faço produto escalar de I por J? Mas, professor, por que está escrito diferente? Só para você perceber que existe uma notação diferente para a mesma coisa em matemática. Aqui, I, produto escalar de J. Como que é pela definição? Módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que quando eu estou falando do versor I e do versor J, I e J, que formam a base do plano cartesiano, o ângulo entre eles é de 90 graus. Então, vamos lá. Ó. Qual que é o módulo do versor? Por definição, o versor é unitário. Qual é o módulo do outro versor? É unitário. E o cosseno de 90? Cosseno de 90, lembra do ciclo trigonométrico? Isso aqui dá 0. Portanto, o resultado daqui deu 0. O produto escalar de I por J resulta em 0. Perfeito, já entendi como faz, mais uma vez, o produto escalar. Multiplica os seus módulos pelo cosseno do ângulo. Tem o módulo, tem o ângulo, nenhuma dificuldade. Faz aí de boa. E esse aqui, como que faz? Mesma coisa, ó. Alfa I, que multiplica alfa I, que é o módulo de alfa I vezes o módulo de alfa I, já que eu quero fazer o produto escalar de alfa I por alfa I, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas alfa I são os mesmos vetores. Assim como no problema anterior, o ângulo entre eles é 0. E cosseno de 0 é 1. Então, vamos olhar só com isso aqui. Ó. Alfa vezes I te dá um vetor que tem tamanho alfa vezes maior que I. Então, se o alfa for 2, 2 vezes I. Se o alfa for 3, 3 vezes I. Ele terá tamanho 2, 3, 4. E se o alfa for negativo? Ele terá sempre módulo de alfa. Ele sempre, se for menos 2, qual será o tamanho? Será módulo de alfa. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. Módulo de alfa vezes I. Vezes o módulo de I, desculpa. Vezes o módulo de I, ó. Mesma coisa aqui, ó. Módulo de alfa vezes módulo de I. O cosseno de θ eu já sei que é 1. Então, eu vou até tirar ele daqui do caminho para você entender, ó. Isso aqui é 1. Então, já sai daqui. Porque está multiplicando, né? E agora, olha só. Módulo de alfa ao quadrado. Módulo de alfa vezes módulo de alfa. Vezes isso aqui é 1. E isso aqui é 1. Então, encontrei qual que é o produto. Módulo de alfa ao quadrado. Ou, se você quiser, apenas alfa ao quadrado. Afinal, se o alfa for negativo, vai dar a mesma coisa, né? Então, alfa ao quadrado. Agora, eu vejo que quando eu faço o produto escalar de alfa I por alfa I, dá alfa ao quadrado. Esses três exemplos já vão nos permitir avançar. Vamos continuar? Então, você parou para observar nos exemplos que calcular o produto escalar desses vetores que eu mostrei é simples. Afinal, a gente estava tratando de versores, esses versores são unitários, os ângulos eram simples, ou dava 0 ou dava 90 graus, mas na maior parte dos problemas não será assim. Os ângulos serão dos mais diferentes tipos, os tamanhos não serão unitários. Em compensação, então, teremos um grande desafio para calcular o produto escalar. Para facilitar esse trabalho, é interessante a gente perceber que na escolha da definição do produto escalar, algumas propriedades dessa operação aparecem. Por exemplo, se eu escolher u, v e w como vetores e o lambda um número real, primeira propriedade é a propriedade comutativa. Comutativa significa troca. Se você trocar o u por v ou v por u, fazer o produto escalar de u com v ou de v com u dá na mesma.
Até porque, se é o produto do módulo de U, módulo de V, cosseno θ, se eu fizer módulo de V, módulo de U, cosseno θ, sendo θ o mesmo, porque o ângulo de U e V e de V e U é igual, não vai dar muita diferença, vai dar igualzinho, na verdade, não vai dar diferença nenhuma. Então, vale a propriedade comutativa. Até fica como exercício para quem quiser demonstrar e comentar aí nos comentários que fez. Fala, nossa, senhor, eu fiz essa demonstração bem doida. Muito bem. Uma mais doida é a demonstração número 2, que é a da propriedade distributiva. Se você for fazer o produto escalar de U com um vetor que já é o resultado da soma de outros dois, V com W, então o resultado dá U mais V, produto escalar de U com V e produto escalar de U com W. Você faz os dois separados e é uma propriedade que você bem conhece, aquela chuveirinho, a gente vai ver nos exercícios, em alguns exercícios aí pela frente. Outra propriedade interessante é que se você fizer lambda U, um vetor lambda U, que já é o múltiplo de um U, o produto escalar dele com V, você pode fazer primeiro o produto escalar de U com V, depois multiplicar por lambda. Ou fazer o U, depois lambda V, tanto faz. Essas operações que você está vendo na linha 3 são as mesmas operações e mostram que tanto faz aqui a ordem. Para você provar que essas propriedades são verdadeiras, você precisa então olhar a definição do produto escalar mais uma vez e perceber que isso é válido mesmo, que tudo se resolve. Mas o importante é que se você tenta, e esse é o grande pulo do gato, se você tenta fazer o produto escalar pela definição, o trabalho é muito difícil. Até porque encontrar os módulos até o momento no curso já é um trabalho complicado. Pare para pensar que a gente quase não fez exercício de módulo e tinha um porquê. Agora, encontrar o ângulo entre dois vetores, esse é muito difícil sem produto escalar. Se você parar para pensar em todos os exercícios que eu fiz até agora no curso, o ângulo ou era de 0, ou era de 90, ou era de 180. E eu, particularmente, tinha muita dificuldade com as ferramentas que a gente tem até agora, de falar assim, o ângulo entre esses vetores é tanto, ou explicar qual que é a direção dos vetores, né? Porque aqui está a grande vantagem do sistema de coordenadas. Quando a gente coloca um sistema de coordenadas, igual a gente viu na parte 2 do curso, em que o vetor U e o vetor V são agora escritos como combinação linear dos versores de base, a forma de escrever o produto e calcular o produto escalar fica mais fácil. Só que aqui, antes de você sair metendo louco, você tem que entender o seguinte: essa expressão de produto escalar que a gente vai deduzir no quadro daqui a pouquinho, ela só vale no sistema de referência usual, no sistema de referência da base canônica. IJK, o plano cartesiano que você conhece, aquilo lá. E aí você vai falar, professor, pare, quando que eu vou usar outro plano? Vai usar aqui no curso mesmo. Afinal, quando você vai fazer uma medida no planeta Terra, que é esférico, eu já vou dizer para você, o espaço euclidiano não é muito bem descrito com aquela base comum que a gente tem. Então você precisa pensar outro sistema de referência. Se muda o sistema de referência, a forma de cálculo do produto escalar que você vai ver na sequência muda. E eu digo já isso de parênteses porque muitos livros de geometria analítica começam o produto escalar mostrando a equação dele. Mas isso não faz o menor sentido, porque o produto escalar, ele é, por definição, o produto de U, o produto de V e o cosseno de θ. A expressão que eu vou deduzir agora, ela só serve para facilitar o cálculo. E a gente vai falar muito disso. Você precisa muitas vezes ir para uma expressão de cálculo para facilitar as contas, mas voltar para a definição para entender a interpretação. Mas vamos lá deduzir essa equação agora? Então agora respira. Se você não tomou um cafezinho, aproveita, toma e aí volta aqui para a gente fazer uma análise que é muito importante. Mas ela já é a mais densa que eu vou fazer até agora no curso. Então você que gosta de matemática, respira e vamos junto. Olha o que aconteceu aqui. O vetor U e o vetor V agora, eles estão escritos em termos do sistema de referência usual, como combinação linear do sistema de referência. O que significa isso? Que o vetor U tem coordenadas e o vetor V também, que podem ser diferentes. E a pergunta que eu faço é, sabendo as coordenadas do vetor, será que tem como eu encontrar o produto escalar sem passar pelo cálculo do módulo e sem passar pelo cálculo do ângulo? É isso que eu quero fazer com vocês.
Para isso, a gente precisa entender e internalizar aquelas propriedades que eu mostrei antes. Mas cola comigo aqui que eu vou repetindo para você entender. Olha só. O vetor u, quando ele é escrito em termos de coordenadas, ele terá uma coordenada x, uma coordenada y e uma coordenada, se for no espaço, z. Se for no plano, a z será 0, né? E aí eu vou fazer o produto pelo quê? Pelo x2i mais y2j mais z2k. Então perceba comigo que isso aqui que eu escrevo aqui é o vetor u, e esse que está aqui em grandão é o vetor v. Tem coordenadas, pode ser que o u seja 1, 2, 3, o v seja 3, 4, 5, tanto faz, porque essa conta que eu vou fazer, ela vai ser genérica para qualquer vetor que você queira colocar do espaço. Então, beleza. Lembra que eu comentei com vocês ali que tem algumas propriedades? Quando eu faço o produto escalar de vetores que estão escritos como somas, vale a propriedade distributiva, que é o famoso chuveirinho, né? Então, vamos fazer para você olhar, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Esse vezes esse vezes aquele, esse vezes esse outro, depois esse vezes esse vezes aquele, esse vezes aquele outro, esse vezes esse, vai fazendo cada um. Vou até tirar esses rabiscos tudo, mas é só para você ver que você vai fazer todos esses produtos. Quantos produtos haverão aqui ao todo? Bem, o x1i vai ser multiplicado por vários termos, né? Por x2i, pelo y2j e pelo z2k. O y1j vai ser multiplicado por cada um deles. E o z1k por cada um deles. Quer fazer tudo de uma vez? Faz, mas eu não vou fazer. Vou fazer bem de boa para a gente não errar essa conta, que ela é grandinha. Ó. Então, eu vou fazer assim. Ó. O primeiro x1i, ele será multiplicado por quem? Por x2i. No produto escalar. x1i vezes x2i. Agora, depois, o x1i será multiplicado pelo y2j. y2j. Depois, o x1i será multiplicado pelo z2k. Então, essa primeira parte que eu escrevo aqui é só a distributiva do x1i vezes tudo isso daqui. Se você fizer, você vai ver que é bem fácil, mas você tem que fazer para você entender. Agora, eu vou multiplicar o y1j por cada um deles. Ó. O y1j deverá multiplicar o x2i, depois o y1j deverá multiplicar o y2j, e depois, na outra linha, nossa, quanto é grande, vai até outra linha, ó, o y1j deverá multiplicar o z2k. Esses três termos que eu acabo de colocar aqui são a outra multiplicação que aparece ali. E, finalmente, o z1k tem que multiplicar cada um deles. Ó. Então, o z1k, que tem que multiplicar o x2i, o z1k tem que multiplicar o y2j, e o z1k tem que multiplicar o z2k. Conseguiu escrever isso aqui? Ótimo. Agora, perceba algumas características. Primeiro, aqui ó, eu tenho x1i vezes y2j. Vou escrever só esse daqui para ocupar menos espaço. Ó. Então, vou escrever ó, x... Vou escrever até embaixo, porque isso é bom pra gente ter registrado. Ó. Escrever assim, ó. Como não é de lanche, é tipo uma interpretação, tá? Ó, assim, ó. Como x1i vezes y2j. O que é só essa parcela? Vamos olhar só ela. Lembra que vale a propriedade associativa? Eu posso trocar a ordem. Eu posso fazer assim, ó. x1 vezes y2 vezes i vezes j. Dá na mesma. Ó. Se eu trocar a ordem, sem problema nenhum. Como eu mostro lá naquela terceira propriedade. Ó. Posso colocar número para frente, deixar vetores para trás. Fechou. I vezes j, o ângulo entre eles é de 90 graus. Quando eu coloco na definição I vezes J, me dá 0. E 0 vezes x1, x2 dá 0. Então, olha só que interessante. O produto escalar de vetores que tem ângulo de 90 graus, isto é, que são ortogonais, resulta em 0, por definição. Porque a definição do produto escalar, ela é produto módulo primeiro, módulo segundo, cosseno do ângulo. Mas se o cosseno do ângulo dá 0, então o produto escalar dá 0. Esses vetores, eles são ortogonais, independente se eu colocar um múltiplo ou colocar os próprios versores I e J, são ortogonais. Se você percebeu isso, você precisa perceber que esse termo ele é 0.
Esse aqui também é zero, porque x1i vezes x2k, o i e o k são ortogonais por definição da nossa base. Então, resulta em zero. J vezes i, mesmo que seja um múltiplo, resulta em zero. J vezes k resulta em zero. K vezes i resulta em zero. E aí, você vai eliminando, ó. K vezes J resulta em zero. Mas cuidado com os rabiscos para você não sair eliminando tudo, porque não é tudo que sai. Nesse produto escalar, de U por V, ficaram algumas coisas. Vamos olhar o que ficou? Ficou o seguinte, ó. Ficou x1i, x2i, que eu vou trocar assim, ó. x1i, opa, vou colocar já fora de ordem, ó. x1, x2 e produto escalar com i. Ficou também y1j vezes y2j, que eu vou mudar de ordem, ó. y1 vezes y2 vezes j vezes j. E ficou, finalmente, z1k, z2k, que eu também vou trocar de ordem, z1, z2 vezes k vezes k. Ótimo. Dá para simplificar mais isso? Claro, porque eu preciso que você observe o seguinte, ó, como... Vamos olhar lá, ó. X... Opa, não vou pôr só x, eu vou colocar o contrário. Vou pôr só o i. Opa, quase deu BTV. Ó, como i vezes i. Qual que é o produto escalar de i por i? Não é módulo do primeiro, que é 1, módulo do segundo, que é 1 também, vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo é 0, mas o cosseno é 1. Isso aqui dá 1. Então, eu posso substituir alguns valores aqui, assim como eu cortei antes, ó. Isso aqui é 1. Isso aqui, J com J é 1. K com K é 1 também. Então, eu chego numa importante regra para calcular produto escalar. Produto escalar de U com V se faz da seguinte forma. Você faz x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2. Essa expressão é o produto escalar de U por V, mas ela só vale quando U e V está escrito em termos de coordenadas, em termos da base que você escreveu aqui. Aí sim, você vai pegar a coordenada x de um, coordenada x do outro e multiplicar. Coordenada y de um, y do outro e multiplicar. Z do um, z do outro, multiplicar, soma tudo. Esse é o produto escalar. Essa forma é a forma de calcular o produto escalar, lembrando que os vetores estão na base que eu estipulei. Lembra disso. Se você esquecer isso, vai dar errado quando mudar de base. Mas legal, já entendeu uma boa demonstração aqui em matemática. Falei que ia fazer demonstração uma vez? Vamos em frente. Agora essa equação, você precisa concluir que ela é bem mais fácil do que calcular o módulo e o cosseno do ângulo, a menos que você já tenha essas informações. Se você conhece dois vetores pelas coordenadas, pelo sistema de referência usual, você só multiplica x1, x2, y1, y2 e z1, z2 e soma tudo. É bem mais fácil, mas você tem que tomar cuidado para entender melhor isso. Claro que para a gente encerrar essa aula, antes de falar melhor sobre esses avisos, por que você tem que tomar cuidado, o que você provavelmente vai errar se for um pouco desleixado assim com isso que eu estou te falando, a gente vai antes de tudo fazer um exemplo, né? Nesse primeiro exemplo, eu tenho dois vetores, o vetor V e o vetor W, o vetor V de coordenadas 3i menos j menos 2k, o vetor W, i mais j menos k. E a gente vai encontrar o produto escalar V com W. Antes de fazer, perceba que encontrar o produto escalar seria pegar o módulo de V, que eu não sei olhando, o módulo de W, que eu também não sei olhando, e aí multiplicar pelo cosseno do ângulo. Mas qual será o ângulo entre esses vetores? Difícil, né? Então vamos apenas calcular o produto escalar usando as próprias coordenadas. Vamos fazer isso? Agora, para você perceber como o uso do produto escalar ele facilita o cálculo pelo sistema de coordenadas, vamos fazer um exemplo. Se você quiser fazer o produto escalar de V por W, você teria que fazer o módulo do V, o módulo do W e o cosseno do ângulo entre eles. Qual que é o cosseno de V e W? E qual que é o ângulo entre V e W? Não sei. A gente não consegue achar o ângulo assim tão facilmente. Então, você não sabe, a princípio, qual que é o ângulo, nem os tamanhos. Talvez você possa até dar uma forçadinha pelo teorema de Pitágoras, para quem já sabe disso, mas aqui é difícil fazer isso. Agora, se eu quiser encontrar o produto escalar, e eu conheço aquela expressão, sei que os vetores estão na base canônica,
Para fazer o produto é bem simples, ó. Eu vou fazer a coordenada x do primeiro com a coordenada x do segundo, a coordenada y do primeiro com a coordenada y do segundo e a coordenada z do primeiro com a z do segundo. É isso. E olha como fica fácil, é só você não se perder na conta, ó. A coordenada x do primeiro é 3, a coordenada x do segundo é 1. Então você vai fazer 3 vezes 1. Depois você vai somar, ó. A coordenada y do primeiro é menos 1. Como tem um menos, põe em parênteses, tá? E o y2, a coordenada é 1. E depois eu vou pegar a coordenada menos 2, que é a z do primeiro, e multiplicar por menos 1, que é a z do segundo. Faz as contas, tem gente que faz muito rápido isso aqui, faz direto, às vezes eu vou fazer direto, mas aqui não, né? Ó, 3 vezes 1 dá 3, menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. E 5 menos 1 dá 4. Então, o produto escalar desses dois vetores é 4. Aí você se pergunta, o que isso significa? Aí eu falo para você o seguinte, não apressa as coisas. Porque não dá pra gente falar tudo de uma vez. Ah, porque isso já tá aplicando. Sabe aquela coisa de vamos aplicar as coisas no cotidiano, não sei o quê? A gente vai. Mas tenha paciência, meu jovem, porque você tem que fazer as coisas com calma. Aprende a fazer a operação, aí logo, logo nos próximos vídeos a gente fala por que ele é tão, por que essa operação definida dessa forma é tão importante. Mas agora a gente vai terminar essa aula. Vamos lá? Então, agora chegamos ao fim dessa aula, né? Que você entendeu o que é a definição do produto escalar e como se calcula produto escalar para um sistema de referência em específico, a gente pode acabar com a aula. Vamos acabar com a aula? Já era, a gente já entendeu, tem coisa pela frente. Eu acho que essa parte 3 eu vou separar 4, 5, 6 vídeos, eu vou fazendo, vou gravando. E aí, à medida, eu vou tentando organizar de uma forma que fique razoável. Mas não saia pensando que você já entendeu o que é produto escalar. Tem muita coisa que a gente tem que ver, mas vai ficar mais pra frente. Chegou nesse momento do vídeo? Manda um oi aí pra eu saber que até no final você tá comigo. E falando aí o que você tá achando, se tá aprendendo, se prefere exercício. Eu gosto de saber a tua opinião. Galerinha, tchau!